E aí, foi anunciado agora no dia 3/6 os primeiros spoilers da nova edição que vai marcar o retorno de Sabá ao VTES. E apesar de ser realmente um retorno de Sabá ao VTES, a gente precisa deixar algumas coisas bem claras em relação às regras. Esse vai ser um vídeo que ele vai ficar bem claro como um vídeo de dissecação das regras em relação a essas novas cartas do que um review realmente dessas novas 6 cartas que foram lançadas. Até porque review de 6 cartas não faz nem muito sentido. Então eu quero muito mais aproveitar essa oportunidade para a gente poder conseguir falar um pouquinho sobre o que esperar do Sabá e como correlacionar as novas cartas de Sabá com o Sabá antigo do VTS, né? E em especial eu queria falar com vocês aqui sobre os antitribo. Então, bora para a notícia. Então, essa aqui é a nova notícia, tá? Do anúncio. Deixa só eu colocar ela aqui em português pra gente. Então, assim, só antes da gente continuar. Vale ressaltar que o VTES ele se espelha diretamente no RPG. Então, tudo o que acontece no lore do RPG, isso impacta diretamente no nosso joguinho aqui, no nosso card game. Então, por que eu estou falando isso? Atualmente, na data de gravação desse vídeo, nós estamos na quinta edição. Nós tivemos o lançamento de quinta edição Camarilla, que pega ali Malkavian, Toreador, Ventrue, Tremere e Nosferatu. Depois nós tivemos a quinta edição Anarchy, que pegou ali os Brujah, Gangrel, né, o Ministry. Posteriormente a isso a gente teve o quinta edição Companion, que literalmente é um livro Companion que vem junto com o livro principal de Vampira Máscara, que traz ali os Thismisi, o Salubre e o Ravenous. E agora nós estamos entrando então no quinta edição Sabá. Assim sendo, para mais informações referente a como que o Sabá está se organizando, eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada no livro do Sabá, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais os caminhos dentro da seita, entender suas características, principalmente ali fora do VTES, né? E conseguir entender como que essas características vão ser aplicadas dentro do card game. Esse livro aqui no Brasil ele foi lançado pela Galápagos, então se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo muito dar uma olhadinha. Lá é possível se aprofundar e entender um pouquinho mais sobre o que são esses caminhos, né, que vai ser uma palavra que vai ser repetida algumas dezenas de vezes durante esse vídeo, porque ele se torna um cerne central do Sabá para essa nova versão. O resumo do resumo é: cada caminho dita uma crença e um estilo de pensar de cada um dos vampiros. Vampiros que pensam que são os verdadeiros herdeiros de Caim e que podem governar o mundo por conta disso, ou vampiros que acreditam que a besta interior de cada um dos vampiros precisa ser cultivada e não suprimida, vampiros que são predadores, eles devem agir como os tais, e por aí vai. E aí, voltando então aqui para a notícia em si, então vamos lá. Substituindo o torneio de quarta-feira à noite na Semana do Pesadelo, este é um evento de pré-lançamento para os novos decks pré-construídos do Sabá. Ele vai ocorrer no dia 18 de junho, às 18 horas, neste local aqui em Ohio. A taxa de inscrição é de 20 doletas e você vai receber aleatoriamente um dos 4 novos decks, que é o Path de Caine, né, o Caminho de Caim, o Caminho de Catari, o Caminho da Morte e da Alma e o Caminho do Poder e da Voz Interior. Jogaremos 2 rodadas mais final, os finalistas serão jogadores bem mais classificados de cada um dos paths, então haverá somente 4 jogadores na mesa final. Faremos mesas de 4 jogadores o máximo possível para evitar problemas de contestação, mesas de 5 jogadores apenas se for necessário. Este evento é anterior à data oficial de lançamento, que ainda está a definir, então essas cartas elas não serão legais nos próximos eventos já confirmados. Teremos mais spoilers das cartas nos dias que antecedem a Semana do Pesadelo, bem como a página de regras sobre como usar essas novas cartas. Então aqui a gente está vendo 6 novas cartas, né, que foram as cartas que foram liberadas, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Você já pode ver que aqui embaixo das cartas elas têm alguns símbolos. Tá? Estes símbolos aqui são então os Path de Cain, o Caminho de Caim, o Path of Catari, Caminho dos Catari, Path of Death and Soul, Caminho da Morte e Alma, e o Path of Power and the Inner Voice, que é o Caminho do Poder e da Voz Interior. Estes símbolos eles vão ser basicamente os novos requisitos para se jogar carta. Lembra quando nós falamos
lá atrás sobre requisitos para jogar cartas, a carta ela pode ter um requisito de clã, de título, de capacidade, de secto e por aí vai. Aqui não vai ser diferente. Além dos requisitos antigos que a gente já tinha, agora essas cartas vão exigir também que seja um vampiro de um determinado caminho. Então, aqui, por exemplo, a Grasna ela é do caminho de Caim. Esta carta aqui, ela exige que seja do caminho de Qatari. Essa carta aqui, né, o Kinhaye, ele é do caminho do poder e da voz interior. E por último, aqui, esse rapaz aqui, ele vai ser do caminho da Death and Soul, né, da morte e alma. Então, a partir disso, a gente vai ter o vampiro, o caminho que esse vampiro segue, ou a carta de livraria e a exigência dessa carta de livraria. Então, vamos pegar aqui um hedoísmo aqui como exemplo. Então, vamos lá. Essa carta ela exige ser jogada por um vampiro do caminho de Qatari e ele tem que ter fortitude ou presença. Simples, né? Bom, parece bem simples. Então aqui, ó, apenas usável por um vampiro destravado que não seja o vampiro agente e se algum minion tentar bloquear o vampiro agente. Na fortitude básica ou na presença básica, essa tentativa falha e o minion que declarou o bloqueio não pode tentar bloquear novamente esta ação. Você trava o minion que tentou o bloqueio e já marca um combate entre o minion que está usando essa carta aqui e o minion que tentou o bloqueio. E no superior, você não marca o combate. Então, basicamente você age com um vampiro, o cara tenta te bloquear. Um segundo vampiro seu vira e fala, não, meu amigo vai fazer a ação dele numa boa, e assim que ele terminar, eu e você vamos conversar aqui. Tá? Então, um segundo vampiro vai tretar com o vampiro que tentou bloquear e o vampiro que está fazendo a ação continua fazendo a ação dele. Outro vampiro do Matusalém, ele pode tentar o bloqueio normalmente, tá? Mas independente disso, terminando essa ação, seja ela bem sucedida ou bloqueada por um outro minion, ao final disso, o minion que usou o hedonismo e o minion que tentou bloquear primeiro, eles vão trocar uma ideia entre eles. Mas por que fortitude ou presença, né? Eu não me recordo de nenhuma outra carta que permita que o vampiro tenha uma ou outra disciplina. Eu vou arriscar dizer ali com 99,9% de certeza que é a primeira vez que isso acontece. A gente já teve cartas que exigem na fortitude faz uma coisa, na presença faz outra e na presença superior faz outra, por exemplo. Então são 3 habilidades ali diferentes. A gente tem cartas que com fortitude e presença básica faz uma coisa e com fortitude e presença superior faz outra. E a gente tem cartas, por exemplo, nos Anarques, bem comum, né, que a carta ela tem 3 coisas diferentes, fortitude, presença e, sei lá, animalismo, e cada ela triga um efeito diferente. Ou você pode usar quantos efeitos você quiser ao mesmo tempo, que era uma característica do Zanark. E agora, no hedonismo, a gente vem com uma ou outra. E, na real, isso faz muito sentido. Quando você começa a entender um pouco mais o Sabá, basicamente, no Sabá, a gente vai ter uma pequena mudançazinha em relação a como a gente recebia os decks, né? Então, a gente viu lá, deixa eu voltar aqui. A gente viu aqui que vão ser 4 novos decks, né? Que é o Path of Cain, Path of Katahari, Path of Death and Soul e Path of Power and Inner Voice. E aí a gente já teve aqui, bom, por enquanto, nenhum minion de facção diferente, né? De caminho diferente. Então a gente tem aqui Cain, a gente tem aqui um Inner Voice, a gente tem aqui um Qatari e a gente tem aqui um Death and Soul. Mas eventualmente vão vir outros Inner Voices, por exemplo, e eles não necessariamente vão ser Ventrue. Né? Então o Ventrue tem a fortitude e a presença, mas pode ser que venha um outro vampiro que tenha presença ou que tenha fortitude, mas que não seja um Ventrue. Então a ideia de você ter, por exemplo, uma ou outra é porque agora os clãs eles começam a se misturar. No Sabá, eles não se importam com o clã em si, mas com o caminho
que esses vampiros acreditam, que esses vampiros seguem. Então, diferente de antes, né, como eu estava falando, da questão de como os decks vinham, você tinha, por exemplo, um deck de Malkaviano, um deck de Bruhá, um deck desse clã ou do outro clã. E aqui no Sabá, não. Aqui no Sabá, esses caras eles vão se unir dentro dos caminhos e das crenças. Então vai ser muito comum em um único deck você ter vários clãs diferentes compartilhando esses mesmos interesses, essas mesmas crenças, os mesmos ideais, né, e o por que eles lutam, o que eles buscam. Então você vai ter lá um Gangrel que tem fortitude, mas não tem presença, e você vai ter um Vedru que tem presença. Então essa carta ela vai poder ser usada tanto por aquele Gangrel que acredita naquele determinado caminho, quanto pelo Ventru que acredita também naquele determinado caminho. Ou você pega aqui um Rage of Apedemac, não tenho certeza se é assim que se pronuncia, que é uma carta de animalismo e é uma carta de potência. Então, que pega um exemplo muito próximo, né? Você tem um Gangrel que acredita fortemente ali naquele caminho de Caim, e você tem um Bruhá que também acredita no mesmo caminho. Então, o Gangrel com animalismo, o Bruhá com potência. Então, os dois ali vão estar jogando juntos. Então, é uma maneira de você conseguir, de maneira prática, agora deixando um pouquinho o lore de lado, é uma maneira prática de você conseguir montar um clã com vários vampiros que normalmente não jogariam juntos, porque você não teria ali um Gangrel com animalismo, fortitude e protein, e você teria ali um Bruhá com potência, presença e celerity, e eles provavelmente não jogariam juntos porque eles não têm nenhuma disciplina que combine. E aqui nos caminhos, não. Aqui nos caminhos eles vão estar mais organizados entre eles. E aí, com isso, vamos dar uma olhada aqui nestes minions, né, que foram liberados. Vamos entender o óbvio. Porque não é só porque é óbvio que ele não deva ser dito. Então vamos dar uma olhada aqui. Ainda mais para o que eu quero chegar no final desse vídeo, é importante a gente passar por isso. Então vamos começar aqui com esse cara aqui. Zbigniew, Hunter of Mekhet. O Zbigniew ele é um La Sombra, ele é do Sabá, e ele tem aqui o caminho do Death and Soul. Tá? A gente tem aqui a Grazina, a Butcher, né, a carniceira, ela é um Tizmice e ela é do Caminho de Caim. A gente tem aqui Ximena, que é uma ministério, né, sempre isso aqui, ó, Sabá, e do Caminho de Katari. E por último aqui a gente tem o Kim, que ele é um Ventru do Caminho Power of the Inner Voice. Atenção, ele é um Ventru. Guarda essa informação que ela vai ser importante para daqui a pouco. Dito isso, como que essas cartas impactam de verdade nas cartas antigas, né, nas cartas Legacy? Eu ainda vou fazer um vídeo inteiro dedicado a seitas, seitas, características e títulos, mas por enquanto eu vou dar uma breve explicação aqui do que são os antitribo. Então vamos lá. Um Malkavia foi e é, por padrão, da Camarilla. Então, um Malkavia que se emputece com a Camarilla e decide ir para o Sabá, ele se tornava, então, um Malkavia antitribo. Tá? Por enquanto, esquece VTS. Vamos pensar aqui no lore. Então, você tem um Malkaviano, que ele é da Camarilla, ele está cansado daqueles ideais, ele sai da tribo dele e se torna um não-tribo. Então, ele sai da Camarilla, ele deixa de ser um Malkavian Camarilla e se torna um Malkavia antitribo. Um Malkavia que agora é do Sabá. Então você tem lá, por exemplo, Vasanta Sena, que em algum momento ela se decepciona com a Camarilla, decide sair da Camarilla e criar os Malkavianos antitribo, né, os Malkavianos do Sabá. Então, ou seja, esses Malkavianos eles não são da Camarilla e eles se dedicam exclusivamente ao Sabá. O termo antitribo, agora falando exclusivamente para o VTES, ele gera então uma mudança de clã entre as cartas. E ele não se atém somente a uma visão política.
Na prática, então, como eu disse, um Malkaviano ele não pode usar cartas de Malkaviano antitribo, bem como um Malkaviano antitribo não pode usar cartas de Malkaviano. Apenas 8 clãs no VTES eles têm a sua contraparte do antitribo. E aí aqui eu vou te pedir para você tentar decorar quais são esses 8. São eles: Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Salubre, Toreador, Tremere e Ventru. O símbolo dos antitribo é essa mancha avermelhada no fundo do emblema do clã, como se fosse uma cera de Ceravera. Então pega ali o molde, né, bota a cera na carta e coloca ali o molde que sai a linhagem do clã. Agora vamos pegar aqui um exemplo. A Alice Chain, ela é uma Ventru. Ela é Camarilla e ela é príncipe de Nairobi. O Elemelec, ele é um Ventru antitribo, ou seja, ele é um Ventru que saiu da Camarilla e foi para o Sabá. Já o King Aye, ele é um Ventru que é do Sabá do caminho Power and the Inner Voice. Vamos lá? Alice Chen, Ventru. Emelec, Ventru antitribo. King Aye, Ventru. Beleza? Então veja que a Alice e o Kim, mesmo sendo um Camarilla e o outro Sabá, ambos são Ventru. Enquanto que o Elimelech, ele, apesar de ser Sabá igualzinho o Kim, ele é um Ventru antitribo. Ou seja, ele não é do mesmo clã dos outros dois. Assim sendo, a Alice e o Kim podem usar, por exemplo, um Paragon. Afinal, ambos são Ventru e o Paragon exige apenas um Ventru, independente dele ser Camarilla, Sabá, Laibon, independente, ou o que quer que seja. Já o Elimelec não é um Ventru. Ele é um Ventru antitribo, então ele não pode receber um Paragon, por exemplo, porque no texto da Paragon diz: coloque essa carta em um Ventru. Não diz coloca essa carta em um Ventru antitribo. Então pega isso aqui. Em compensação, o Elimelec ele pode usar, por exemplo, um Kindred Manipulation. Afinal, ele é um Ventru antitribo. E com isso ele pode mudar os votos de um vampiro mais novo, por exemplo. Nem a Alice, nem o Kim podem fazer isso, porque eles não são Ventrus antitribos, eles são Ventru. Então, deu para entender até aqui? A diferença de clã e clã de tribo é extremamente importante, porque todos os vampiros que irão vir na próxima edição do Sabá, eles são tribo e não virá nenhum vampiro antitribo. Então, assim como nós temos o Kim sendo um Ventru do Sabá, nós teremos Malkavian do Sabá, que não vai ser Malkavian antitribo. Nós teremos um Toreador do Sabá, que não será um Toreador antitribo. E por aí vai. Então vamos rapidamente voltar lá na Vassanta Cena, por exemplo, que a gente deu de exemplo. Ela é uma Malkaviana anti-tribo. Então ela não pode convocar um Mudled Vampire Hunter. Porém, o próximo Malkaviano, Sabá, do Path of Inner Voice, que vier, por exemplo, ele pode. Mas o Malkaviano Sabá que vier, esse que eu acabei de usar de exemplo, por exemplo, ele não vai poder chamar uma marionete. Afinal, ela diz que essa carta deve ser colocada em um Malkavia antitribo. A Vassanta Cena pode convocar uma marionete. O novo Malkaviano, não. Mesmo ambos sendo Sabá, por exemplo. Até aqui, essa regra ela tem uma leve complexibilidade, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, assim, é só ficar atento para aqueles 8 clãs lá que eu comentei e o borrão vermelho. Entretanto, contudo e todavia, tudo dá para dar uma chacoalhada um pouco maior na cabeça, né? Então, vamos lá. Por que eu pedi para vocês decorarem aqueles 8? Vocês lembram, então, que eu citei que os únicos vampiros que têm uma contraparte na antitribo são, de novo, Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Salubre, Toreador, Tremere e Ventru. Pegou os 8? Quando os antitribo foram lançados, eles estavam intrinsecamente ligados ao Sabá. Então, os clãs do Sabá que foram lançados na época vieram também com os borrões vermelhos nas suas logos. Então, na época, no lore do jogo e do RPG, tanto os Tizmice quanto os La Sombras, eles eram do Sabá.
Hoje, no V5, os Tismice se tornaram anarquistas e os La Sombras finalmente ali entraram para Camarilla, né? Eles fizeram os acordos lá e entraram para Camarilla. Então, hoje, você vai ver carta desses dois clãs sem o borrão de cera, tá? Então, por exemplo, esse Hunting Ground aqui, o Hunting Ground dos Tismice, ele foi lançado em 3rd Edition, tá? Essa carta aqui foi lançada em 3rd Edition. Você pode reparar que ela tem o borrão aqui em cima, tá vendo? Enquanto que a mesmíssima carta, com o mesmo nome, mesma arte, mesmo tudo, lançada no V5 Companion, não tem o borrão. O que isso significa? Não existe Tismice ou La Sombra antitribo. Então, não existe Tismice e Tismice antitribo, e não existe La Sombra e La Sombra antitribo. Só existe Tismice e só existe La Sombra. Simples assim. Então vamos olhar lá o nosso querido Zbigniew. Então vamos lá. Este rapaz aqui, como você pode ver, ele é um La Sombra, ele é do Sabá e ele é do caminho do Defensor. Agora, além dele, vamos pensar também na Maria del Toro. Ela é uma La Sombra, ela é Camarilla e ela é príncipe de Barcelona. E agora, para a gente finalizar, vamos lembrar aqui da Carolina Vallés, uma La Sombra, Sabá, arcebispo de Montreal. Veja que a Carolina ela tem o borrão vermelho, enquanto que o Zbigniew, que também é Sabá, não tem. E a Maria Camarilla também não tem. Diferente do exemplo que a gente deu dos Ventrus, nesse caso aqui, todos os três são La Sombra. Então, repitam comigo, não existe La Sombra antitribo. Beleza? Pegou até aqui? Bem tranquilo, né? O mesmo vale para os Tismice. Então, eu foquei muito em falar em La Sombras e dos Smith, porque esses são os clãs que você mais vai ver agora nas mesas hoje em dia. Porque são os clãs que foram relançados pela Black Chantry, que estão em alta no lore do V5, e por isso você vai ter muito mais chance de ver eles ganhando cartas novas, de você ver ele nas mesas e assim sucessivamente, como já vem acontecendo, né? Então, como agora no Sabá vão vir novas cartas, inclusive novos Tismice e novos La Sombras, lembre-se que eles são Tismice e são La Sombras. Eles não são antitribos. Além deles, existem alguns clãs que estão um pouco mais sumidos. Então, por diversos fatores, seja porque eles estão sumidos no RPG, seja porque eles se fundiram, né, em Hecata, ou porque eles não são citados, ou por uma questão até de opção mesmo, a Black Chantry, a Paradox, na verdade, né, que cuida ali do lore do V5, optou por não trazer, por enquanto, esses clãs de volta. Então, a gente tem, por exemplo, Arimani, Blood Brothers, Harbinger of School, Cassidy, essas cartas. Esses clãs, eles também recebiam lá na época o borrão vermelho. Tá? Então você vai ver essas cartas com borrão vermelho. Normalmente são vampiros do Sabá, mas não existe Arimani antitribo, Blood Brother antitribo, Harbinger antitribo e assim sucessivamente. A real é que se você conseguir aprender e decorar aqueles 8 clãs que eu já te mostrei aqui 2 vezes, agora 3, se você aprender que esses 8 clãs antitribos do jogo, você não precisa se preocupar com mais nada além deles. Porque uma vez com isso, você já vai ter aprendido a nuance dessa regra. Se essa informação te foi útil de alguma maneira, se você gostou do vídeo, eu te encorajo a clicar no botão de gostei, se inscrever no canal, me dizer aí o que você gostou. Se você está animado com o Sabá tanto quanto eu tô, me fala aí quais os caminhos que você vai pegar. Eu provavelmente, se der tudo certo, quero pegar pelo menos um de cada um dos 4. Quero ver como é que vão estar montados esses arquétipos. Vamos ver o que dá pra gente brincar com eles. Vamos ver se vão vir cartas genéricas para Sabá, né? Do tipo cartas que requerem um vampiro do Sabá, mas não necessariamente um vampiro do PFX ou do PFY. Até porque se vier uma carta que requer Sabá, ela vai ser jogável inclusive com os antitribo. Eu tenho um carinho muito grande por Malkavian antitribo. Foi basicamente o baralho que me colocou no VTES. Então, meu primeiro baralho mais competitivo foi de Malkaviano antitribo. Foi inclusive com a Vassanta Senna, até por isso eu quis trazer ela como referência. Até porque no lore ela é a primeira Malkaviana ali que se emputece com a Camarilla, vira as costas para a Camarilla e vai embora e cria ali o
os malkavianos dementes lá do Sabá. Então eu tô bem empolgado com essa coleção. Eu quero ver muitos 4 decks. Daqui pro dia 18 a gente já deve ter todos os spoilers revelados, porque como vai ter esse pré-release, né? Então os jogadores já vão ter acesso às cartas. Como consta no título da matéria, nós não temos ainda uma data de lançamento, mas não deve se estender muito além do dia 18 não. Provavelmente agora vai ser só o prazo de produção mesmo para eles poderem ser despachados globalmente, porque afinal de contas os testes já terminaram, as cartas já estão sendo impressas, porque dia 18 é praticamente amanhã, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 5, não tenho certeza de quando esse vídeo vai ao ar, mas deve ir muito em breve. Então é isso, eu aguardo seu feedback, eu quero saber aí com o que você quer jogar, eu quero saber o que você mais gostou, e eu quero muito saber se você entendeu a diferença entre Sabá, Camarilla e Antitribo. E o que é o que não é o que joga com e o que não joga com. Se ficou alguma dúvida, me avisa, me manda uma mensagem, posta aqui no YouTube que eu vou te ajudar. E falando nisso, eu tenho aí uma última novidade também, que é o seguinte: eu e o Jeff, a gente está com um Discordzinho principalmente focado para quem quer jogar VTS via webcam. Então, dá uma entrada lá no Discord, vê o que você acha, encontra jogadores para poder jogar. Tá sem tempo para ir para uma lojinha? Manda uma mensagem para a galera lá, marca um horário, a gente ajuda ali para como fazer as configurações, como entrar. E no Discord também vai ser um acesso fácil para com a minha pessoa e com outros jogadores ali para poder tirar dúvidas, conversar, chorar as pitanga, reclamar que essas cartas não vão interagir com os antitribo e por aí vai. Aguardo vocês no Discord. E é isso. É o que eu tinha para poder falar sobre Sabá. É basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.